Olá pessoal, eu sou o Luca Borrego, químico responsável aqui na Mixlab, e nesse vídeo eu quero mostrar como que a gente pode escolher o nebulizador correto para o ICP de uma forma muito objetiva. Esse é um tema que parece simples à primeira vista, mas ele impacta diretamente a estabilidade de sinal, repetibilidade, produtividade até o custo operacional dentro do laboratório. A Mixlab ela é a representante exclusiva da Glass Expansion no Brasil desde 2002, então estamos há mais de 23 anos no mercado. E a proposta aqui é justamente transformar essa escolha em uma decisão técnica e não em tentativa e erro. O ponto de partida aqui é simples. O nebulizador concêntrico padrão do equipamento normalmente foi pensado para a condição mais genérica, então ele vai servir para uma amostra aquosa comum de rotina. Só que na prática, no laboratório, nem sempre a sua matriz se comporta assim. E é exatamente aí que começam muitos dos problemas que aparecem no dia a dia. E quando a matriz muda, muda também o comportamento do sistema de introdução de amostra, principalmente do nebulizador. E é aí que começam os problemas. O nebulizador começa a entupir, começa a ter instabilidade nos resultados, perda de sensibilidade, aumento de desvio padrão e trocas muito frequentes, mais do que o necessário. E na maioria dos casos, o problema não está no instrumento, está na combinação errada do nebulizador com a sua amostra. Ou seja, na prática, quando o nebulizador ele não é compatível com a aplicação, isso vai aparecer rapidamente na sua rotina. Então, o primeiro efeito clássico que acontece no nebulizador é o entupimento, seja por depósito de sal ou presença do particulado na amostra. O segundo é o aumento do desvio padrão, porque o aerosol ele deixa de ser consistente e o sinal vai começar a variar entre as réplicas. O terceiro é a deriva de sinal ao longo da corrida, quando tudo começa bem e vai piorando com o tempo. E o quarto é o desgaste prematuro do material, especialmente quando se usa vidro ou quartzo em matrizes mais agressivas do que o componente suporta. Então é justamente por isso que a Glass ela trabalha com uma linha ampla de nebulizadores. A lógica não é ter vários modelos só por ter vários modelos, mas a gente precisa oferecer geometrias diferentes, materiais diferentes, todos eles pensados para situações reais e amostras reais no laboratório. Então, de forma simplificada, a linha ela vai cobrir três grandes cenários: rotina aquosa, aplicações de baixo fluxo e CPMS e as matrizes difíceis, como por exemplo alto TDS, presença de HF, suspensão a particulado elevado. Então, para fazer um resumo aqui dos principais modelos, começando pelo conical, o conical ele geralmente é utilizado para uso geral, então amostras mais limpas, aquosas. O C-Spray ele é de vidro assim como o conical e ele é muito forte para matrizes aquosas com TDS mais alto. Então ele aguenta aí, como vocês podem ver na tabela, até 20% de TDS, em comparação com 5% do conical. O Micromist ele já vai ser a escolha clássica para esse CPMS. Ele vai aliar baixo fluxo com aplicações de alto volume. O Slurry ele vai entrar quando a amostra já tem particulados maiores, como por exemplo em suspensões ou emulsões. O Duramist ele é um grande coringa, vamos dizer assim, para matrizes agressivas, tanto com alto TDS quanto para 5% de HF. Então ele consegue unir o melhor dos dois mundos, resistência a autossólidos e resistência a HF. O Opomist ele também é uma escolha para HF, assim como o Duramist, só que é para o HF em concentrações mais altas e as aplicações que exigem máxima inércia química. E o V-Spray, que seria o último modelo aqui disponível na Glass, ele atende cenários ainda mais pesados, então particulados maiores, condições severas. E resumindo aqui toda essa tabela, não existe o melhor nebulizador. Existe aquele que é mais adequado para a sua condição. Então, Luca, como é que a gente pode simplificar essa seleção? Bom, eu te digo, começa sempre pela matriz. Existem essas quatro perguntas que a gente geralmente faz para os nossos clientes que vão definir essa escolha com mais objetividade. A primeira, a amostra tem HF? Segunda, qual que é o percentual de TDS da sua amostra? Terceiro, há particulados na sua amostra? Qual o tamanho desse particulado que você espera? E a quarta e última, o volume é limitado ou é ICP-MS? Com essas quatro perguntas, a gente já consegue ter uma seleção muito assertiva para o seu tipo de análise. Trazendo essas quatro perguntas na prática, agora a gente vai ter as quatro respostas para essas perguntas. Então, traduzindo isso de forma simples, a primeira pergunta respondida: tem HF? Se tem, vidro e quartzo já deixam de ser opção. Então, se tem HF até 5%, normalmente o caminho é o Duramist. Acima disso, só o Opalmist. Segundo, qual que é o percentual de TDS? Quanto mais sólido dissolvido, maior o risco de deposição, cristalização e entupimento.
Então a gente tem que considerar modelos com maior aceitabilidade a sólidos dissolvidos, que no caso, se você não utiliza HF é o C-Spray e se você utiliza HF é o Duramist, ou então o V-Spray, se a sua TDS for também de 30%, mas você tem particulados muito grandes, que seria a nossa terceira pergunta. Há particulados na sua amostra? Se sim, qual o tamanho? Acima de 100 a 200 micrômetros? Nebulizadores concêntricos comuns, eles vão deixar de ser opção. Então vai entrar o Slurry, que aguenta até 150 micrômetros, ou o V-Spray, se for maior do que 150. Também considerando que você consegue utilizar com HF. Já para baixo volume CPMS, solventes voláteis, ultratraço, pouco volume, o Micromist ele torna-se a escolha natural. Quando você organiza essas respostas em sequência, o fluxo de decisão ele fica muito claro. Então, se há HF, você decide pela concentração deste HF. Se maior que 5%, Opamist. Menor, você opta pelo Duramist. Se não tem HF, o próximo filtro vai ser a presença de particulado ou suspensão. Se houver presença desse tipo de particulado na amostra, você vai avaliar o tamanho dele. Até 150 micrômetros você utiliza o Slurry, até 300 micrômetros você utiliza o V-Spray. Agora, se não houver particulados, aí você avalia se você utiliza o CPMS, ultratraço ou baixo volume, que normalmente vai levar ao Micromist. Fora desses cenários, você só tem duas possibilidades, o Conical e o C-Spray, sendo a diferença entre eles o nível de TDS, Conical até 5% e C-Spray até 20%, sendo também o Duramist como opção até 30%, mas eu não coloquei aqui porque eu coloquei na seção de HF, que ele geralmente costuma ser uma opção para HF. Agora entrando no fluxo para amostras orgânicas, a primeira pergunta é bem objetiva. O solvente é volátil? Se for, a indicação vai para o Micromist, porque ele costuma trabalhar muito bem em aplicações de baixo fluxo, principalmente de amostras orgânicas, e ele vai costumar entregar melhor controle para esse tipo de matriz. Se o solvente não for volátil, a segunda pergunta que a gente tem que avaliar é se a amostra tem particulados grandes ou se ela está em suspensão, a partir ali acima de 200 micrômetros. Quando isso acontece, o mais indicado vai ser o Slurry, porque ele foi projetado justamente para lidar com esse tipo de condição sem comprometer a rotina. Se não há volatilidade crítica e também não há particulados grandes, aí o caminho natural passa a ser o Conical, que ele vai entrar como uma opção geral para matrizes orgânicas mais limpas. Então, no fim, a escolha vai depender menos da preferência e mais do comportamento real da amostra. Escolhido o nebulizador, esse foi o primeiro passo. Agora, o segundo passo é a gente prolongar a vida útil desse nebulizador e evitar que esses pequenos desvios virem um grande de um problema analítico. Então, no dia a dia, existem esses acessórios da Glass Expansion que vão te ajudar a principalmente detectar entupimento parcial antes do resultado sair ruim, limpar o capilar sem quebrar o nebulizador de vidro, reduzir a cristalização em corridas longas com alto TDS e filtrar particulados antes que chegue ao capilar do nebulizador, evitando assim entupimentos, obstruções e paradas técnicas que você precisa para fazer a manutenção, limpeza e desobstrução. E tudo isso reflete-se no tempo de produtividade do equipamento. O TrueFlow, por exemplo, é muito interessante porque ele mostra a vazão real da amostra em tempo real. Então, antes mesmo do resultado começar a piorar, você já consegue perceber se tem alguma restrição, algum início de entupimento, até um desgaste de tubo. E isso vai preservar muito tempo de manutenção. O ELU também é um recurso muito útil porque ele permite fazer a limpeza do capilar de forma direcionada e segura, sem precisar recorrer a métodos que podem acabar danificando o nebulizador, principalmente de vidro. Então, sonicar, injetar soluções de limpeza a partir de seringas de farmácia. Esses são só alguns dos exemplos que podem quebrar o nebulizador, o capilar interno e que podem danificar o seu nebulizador de maneira mais rápida do que se você fizesse uma manutenção correta com o ELU. O Elegra ele vai ajudar muito em aplicações com alto TDS e também na estabilidade em corridas mais longas, porque ele vai reduzir a tendência de cristalização na ponta do nebulizador, a partir de uma umidificação desse argônio que passa dentro do próprio nebulizador. Já o filtro Guardian e a Probe Guardian, eles vão entrar justamente com uma proteção extra contra particulados e vão evitar que esse material chegue até o capilar e cause a obstrução, que é um dos maiores problemas do nebulizador. Então, no fim das contas, não é só uma questão de olhar o modelo certo. A gente também tem que manter a performance dele na rotina real do laboratório, mantendo o nebulizador, tendo os acessórios adequados para você conseguir rodar esse equipamento de maneira mais efetiva e com maior performance. Então, para resumir de forma bem simples,
A escolha do nebulizador certo começa entendendo a sua amostra. Se você responder aquelas 4 perguntas, se tem HF, qual o TDS, se existe particulado e se a aplicação envolve ICP-MS ou baixo volume, a escolha já fica muito mais clara e muito mais técnica. E isso é importante porque vai evitar muita tentativa e erro, vai reduzir troca desnecessária, diminui paradas e vai melhorar a estabilidade analítica no dia a dia. A ideia desse guia é justamente essa, te dar um caminho mais objetivo para tomar essa decisão com mais segurança. Muito obrigado por ter assistido e acompanhado até aqui. Eu espero que esse material de verdade te ajude a olhar para a escolha do nebulizador de uma forma mais estratégica e não só como componente padrão do sistema. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte e compartilha com alguém do laboratório ou com outros colegas que também trabalham com CP. Pode ser muito útil para eles receber esse conteúdo. Se você tiver uma aplicação específica e quiser ajuda para definir o nebulizador mais adequado, pode falar com a equipe da Mixlab. Vai ser um prazer te ajudar.